Olá meninas, meninos, tudo bem com vocês? Eu já era pra eu ter gravado esse vídeo, mas eu fiquei um pouquinho doente, como eu falo pra minhas amigas, eu fiquei estragada. E eu tava sem voz e eu não consegui gravar. Eu ainda tô um pouco rouca, espero que dê pra vocês entenderem, tá? Eu vou tentar fazer o melhor que eu puder aqui. Desculpa qualquer coisa, tá? Já tá muito em cima do Dia dos Pais e eu precisava de gravar isso aqui pra vocês. Então vamos lá. A gente tem aqui uma lixeirinha de carro. Olha que lixeira linda. Eu já fiz várias lixeirinhas pra mim comercializar, né? E eu achei essa daqui muito, muito, muito legal. De todas as que eu montei, essa foi a que eu mais gostei. Então eu vou montar aqui com vocês a lixeirinha de carro, a carteirinha Slim, tá? Ela tá linda, ó. Tem compartimento para dinheiro e cartão. Essas artes aqui são da Rafa. Vou deixar o link na descrição do vídeo para se caso vocês quiserem adquirir o arquivo, é só me chamar. Aí nós temos essa peça incrível, que ela vai no quebra-sol do carro. Então aqui é para guardar o documento, né, o documento do carro. E temos essa partezinha aqui, ó, que é para colocar óculos. Aí, legal, coloquei um botãozinho de pressão. Ó, a gente prende aqui e tem dois elásticos pra gente colocar no quebra-sol do carro. A necessaire, gente, eu tenho o vídeo dessa necessaire aqui no meu canal, tá? Tá nos vídeos do Dia dos Namorados, dos jogos do Dia dos Namorados. Eu monto essa necessaire, então eu não vou montar ela, porque no canal eu já tenho um vídeo de montagem dela. Mas ela, as artes, tá muito, muito, muito linda pro Dia dos Pais. Então vamos lá. Desculpa, gente. Eu vou começar pela carteirinha, tá? Então a gente vai montar essas três peças aqui. Então vamos lá. Deixa eu colocar aqui no cantinho. Ó. O que a gente tem aqui na nossa arte? A arte da nossa carteirinha é uma A4, tá? Então o que eu fiz aqui? Eu refilei a parte de cima e de baixo rente a minha arte. As laterais, eu medi aqui, ó, 2 centímetros. Então, eu cortei com 2 centímetros de margem as laterais, tá? Aqui é o meu tecido dublado no nylon 600, tá? Nylon 600, a dublagem do tecido. Então, aqui, o que eu vou fazer? Eu vou dobrar essa arte no meio. Vou vincar aqui, ó, com a mão mesmo. Depois que eu marquei esse meio, eu vou dobrar no meio de novo, no meio de novo, tá? Então, eu dobrei para que ela ficasse assim, ó. Ela vai ficar com 4 dobras, certo? Então, de novo, eu tenho a minha arte inteira, refilei só a parte de cima e a parte de baixo, dobrei no meio, dobrei aqui, ó, essa pontinha eu coloquei no meu meio, dobrei, dobrei de novo, ó, pra ela ficasse assim, certo? O que eu vou fazer agora? Eu vou tirar esses dois pedaços aqui, ó, só das duas primeiras partes. Tanto a parte de cima quanto a parte de baixo, tá? Então, eu vou cortar isso daqui. Só que na hora que eu cortar, eu vou cortar aqui com meio centímetro pra dentro da minha estampa, tá? Depois vocês vão entender por quê. Então, eu vou cortar aqui. Ó, cortei um pedacinho, tá vendo? A gente corta aqui. Vou cortar o lado de cá. Aqui.
E esse daqui também. Ó. A gente corta até onde a gente dobrou. Então ele ficou assim. As minhas duas partes do começo, do fim, a gente cortou o excesso e deixou só o meio aqui com a margenzinha de 2 centímetros. Agora, vou dobrar no meio. Ó. E eu vou fazer um biquinho, eu vou tirar o excesso aqui da lateral. Cortar aqui, ó. Assim. Aqui também. O outro lado. Aqui também. Então, vai ficar assim a nossa parte, tá? A nossa peça. Então, eu tenho duas abinhas aqui, ó. De um lado, do outro, só nas duas partes do meio, tá bom? Aqui, a nossa arte, a gente tem esse retângulozinho. Esse retângulozinho aqui, ele vai ser pra gente colocar o nosso cartão, ó, tá? Eu fiz ele colado. Aí, se vocês quiserem, vocês podem passar o pesponto ou vocês podem recortar todo o excesso e selar com isqueiro. Como aqui vai ficar fazendo atrito para colocar o cartão, eu não quis cortar rente, porque mesmo que eu selar com isqueiro, se ficar fazendo atrito, ele vai soltar pelinho. Então, eu preferi, ou vocês fazem a costura um pesponto, ou vocês façam do jeito que eu vou mostrar aqui, tá? Eu tô usando uma cola instantânea. Como a minha peça tá toda cortada certinho, então eu tenho literalmente 2 centímetros aqui, 2 aqui. Eu vou fazer o quê? Eu vou dobrar isso aqui, ó. Assim. Porque eu tenho certeza que ela tá no meio certinho. E eu vou dar um pique bem aqui, ó, no meio desse retângulo. Eu abri aqui um pouquinho. Agora, vou pegar minha caneta e vou fazer um Vzinho aqui, ó. Um Vzinho. Tudo à mão mesmo, tá, gente? E vou continuar o meu corte, só que eu vou cortar ele até essa pontinha do V, mas eu vou cortar aqui e aqui. Ó, tem aqui, ó, bem pontinha, do outro lado também. Agora, o que a gente vai fazer? Só já vai dobrar pra dentro. Então, nessa hora aqui, se vocês quiserem, vocês dobrem e passem um pesponto pra segurar essas abinhas pra dentro. Eu não quis passar a costura, porque eu quis que ficasse mais limpo aqui. Então, por isso que eu usei a cola instantânea pra poder fazer essa parte, tá? Então, eu vou dobrar. Ó, abrir todo ele pra dentro. Não deixar nenhuma pontinha aparecer pra fazer a moldurinha, tá vendo? E desse lado de cá, eu vou colocar a cola
E vou segurar um pouquinho. É uns pulinhos do gato, né, que a gente tem às vezes, que dá certo, gente. Ó. Segura aqui um pouquinho. Do outro lado. Essa carteirinha aqui foi feita essas artes pro Dia dos Pais. Depois vou ver com a Rafa se ela faz pra tema infantil, porque a gente pode vender isso aqui, gente, em qualquer época do ano, né? Toda criança gosta de uma carteira. Dá pra fazer também de lembrancinha de aniversário, né? Uma carteirinha infantil com o tema da festa da criança. Dá pra usar e abusar. Não só em datas específicas. Lembrancinha de aniversário, pra vender avulso pra criança. É muito legal. Ó. Colando aqui as minhas abinhas. Cuidado pra não colar os dedos. A outra quase colei meus dedos aqui. Essa minha cola que eu tô usando, a outra que eu tinha acabou. Ela colava mais rápido. Essa daqui demora um pouquinho, mas ela cola. Não quis adiantar essa parte porque muita gente tem dúvida de como montar essa carteirinha. Ela é muito simples, gente, de montar. É muito facinho. Então eu quis fazer todo meu dedo. Esse passo a passo aqui com vocês. Sem o dedo junto na carteira, né? Olha lá, ó. Como ficou bonitinho a minha moldura. Ó. Não ficou nada aparecendo. Ficou bem certinho, tá vendo? Olha que bonitinho. Agora, o que a gente vai fazer, gente? Vamos dobrar aqui. A primeira parte. A frente. A parte de cima, a parte de baixo. Ó. Minha moldurinha de cartão já tá pronta. Então, eu vou me certificar que ele tá bem certinho. E vou passar um pesponto aqui e aqui, tá? Esse pesponto não precisa ser um pé de máquina. A menos que vocês queiram. Eu prefiro que nas minhas, eu tô fazendo com menos que um pé de máquina, tá? Só esse pespontinho. Passei aqui, ó, com um pesponto aqui, ó, bem na beiradinha. Vou passar aqui desse lado também. Passei o pesponto desse ladinho. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou dobrar as minhas abinhas de uma forma que a minha estampa apareça aqui, ó, desse lado quando eu dobrar. Por isso que a gente cortou um pouquinho dessa parte aqui na hora de retirar esse excesso, tá vendo? Porque se a gente corta a rente, a gente não consegue fazer essa dobra. Por que ele tem que aparecer aqui? Porque na hora que eu dobrar aqui, eu vou encontrar isso aqui. Quero que fique exatamente assim, ó, tá vendo? Porque se eu deixo mais pra cá, vai ficar parecendo branco e ficar feio. Então, por isso que eu cortei um pouquinho mais, ó.
trouxe pra cá, pra na hora que eu fechar ela ficar toda arrumadinha aqui. Então, a gente vai dobrar dos dois lados. Gente, eu não tô conseguindo falar mais alto, tá? Se eu forçar mais, acho que eu vou começar a tossir. Espero que dê pra vocês entenderem. Ó, então, eu dobrei. Vinquei bem bonitinho. E agora, gente, eu vou passar um pesponto, começando com o retrocesso, vendo, fechando a minha lateral, venho pra esse fundo e fecho a outra lateral, tá? E certifico que tá as pontinhas todas certinhas. Ó, e a nossa carteira está pronta, gente. Olha isso. Não tem dificuldade nenhuma. Aqui, eu vou vir com o isqueiro para tirar as minhas pontinhas. E como eu cortei, às vezes fica umas beiradinhas querendo desfiar, soltar. Então, ó, eu dou literalmente uma queimada mesmo com o isqueiro, tá? Essa parte aqui. Fica bem bonitinho. Feito isso daqui, ó. Olha que linda, gente, a nossa carteira Slim. Olha. A gente vai colocar o elástico, tá? Eu não prendo na hora que eu tô costurando, eu deixo pra prender ele depois. Qual que é a medida desse elástico? Eu tô usando um elástico fininho. Eu vou cortar 9 centímetros de elástico. Exatamente 9, tá? Não 10. Não vai ficar muito grande. Cortei 9 centímetros de elástico. Eu vou selar a pontinha com o isqueiro. E aí aqui é o seguinte. Eu não quero que esse elástico fique aqui na frente da minha carteira, tá? Eu deveria usar um elástico amarelo ou um elástico marrom, mas eu não tenho. Então, eu vou usar o preto mesmo. Vou fazer o seguinte. Eu vou abrir aqui a minha carteira. Eu vou pegar a pontinha. Vou posicionar aqui, ó. Vendo aqui. Ó, abri a minha carteira. Posicionar ela aqui, meu elástico. Mais ou menos um meio centímetro pra dentro. E vou vir aqui com a máquina e vou dar uns 3 retrocessos aqui, ó, em cima dessa minha costura, pra esse elástico ficar bem preso. Então, eu não vou usar um ponto de pesponto, eu vou usar um ponto menorzinho. Estender só um pouquinho aqui. Senão eu não enxergo a linha, gente. Deixa eu apagar junto. Ó. É isso. Prendi aqui. O que eu vou fazer agora? Vou pegar esse elástico. Eu vou baixar ele aqui. Vou dobrar a minha pontinha pra dentro. Eu vou vir na mesma direção que eu prendi aqui, ó. Vou seguir. E vou fazer a mesma coisa aqui embaixo. Vou colocar ele aqui e vou passar um retrocesso em cima da costura. Só que na hora que eu for fazer isso,
eu não posso esticar o meu elástico, porque senão na hora de fechar minha carteira, ela vai ficar torta. Eu tenho que deixar ele com um pouquinho de nada de folga, tá? Então eu vou dobrar aqui, vou posicionar e vou costurar. De uma forma que esse elástico não apareça a pontinha embaixo aqui da carteira, tá, gente? Esse excesso de linha, ó. Tá vendo aqui? Agora eu venho com o meu isqueiro, tiro as minhas pontas de linha. Aí no finalzinho da carteira a minha iluminação ali tombou pro lado, ela também tá meio estragada, gente. Que horror, né? Ó. Agora sim, a nossa carteira está pronta. Olha que coisa mais linda, gente. Olha isso. Nossa carteirinha Slim. Espero que tenham dado para vocês entenderem. Aqui a gente tem um compartimento para colocar cartão. Esqueci de pegar o cartão para simular, né, para colocar para vocês. E aqui a gente tem um compartimento para colocar notas, tá? Ó, ficou muito legal. Agora, aqui, ó, temos várias estampas, tá? Agora a gente vai para a segunda parte. Vamos fazer a outra peça. Prontinho, agora aqui a gente vai montar a nossa lixeirinha, tá? Eu fiz essa lixeirinha, gente, com tecido normal aqui atrás. Então, assim, a nossa arte, elas são duas partes, tá? É a parte do corpo da lixeirinha e o bolso. Eu já montei ela, que eu acabei dando de presente. Particularmente eu não gostei. Eu coloquei um tecido aqui atrás e eu fiz a costura, aquela que a gente coloca o tecido em cima, passa a costura aqui, bota ele pro outro lado, desvira e rebate. Eu não gostei do acabamento, tá? Particularmente eu também não gosto muito de certas coisas feitas com viés. Nesse caso aqui, eu preferi fazer ela toda com viés, que eu gostei mais. Então aqui eu tô usando um PVC, que eu já tinha aqui, tá? Eu coloco a minha arte de avesso com avesso, tá? Porque a gente vai fazer esse acabamento com viés. O que eu vou fazer aqui? Eu vou passar uma costurinha nesse círculo aqui, porque depois eu vou recortar. Passei uma costurinha aqui no meu círculo. Agora, eu vou passar um pesponto segurando a minha peça no meu forro. No caso, não é forro, né? A minha parte de trás. Feito isso, eu vou refilar ela. Eu gosto de cortar as minhas peças com uma margenzinha, tá vendo? Eu não corto muito rente.
Eu gostei muito, gente, dessa peça aqui. Eu acho que ficou muito chique, sabe? Fugir um pouquinho dos padrões das lixeirinhas básicas, simples. Outra peça também, eu vou pedir pra investir em outras artes, né? Porque eu achei que ela ficou muito legal, gente. Imagina, hoje em dia, a mulher é muito ponderada. A maioria das mulheres dirige, quem não dirige gosta, né? De carro vai atrás. Então eu acho que super compensa a gente investir nessas artes aqui pra mulher. Mulher que gosta de enfeitar. Imagina, umas artes bem bonitas pra mulher. Vai ficar top, né? Ó, vou cortar aqui o meu excesso, tá vendo? Primeiro fiz o cortezinho no meio. Eu venho tirando ele aqui. Ó. Tirei o meu excesso. Agora eu venho com o meu viés do meu lado avesso, tá? Do meu lado de trás da peça. Vou começar a espirrar agora, meu Deus. Ó, gente, tem que rir pra não chorar, né? Eu vou dobrar aqui a pontinha, ó, com o meu viés industrializado mesmo, ó. Dobrar a pontinha. Vou posicionar aqui. E vou vir passando uma costura. O meu guia é essa dobrinha aqui, ó, tá vendo? Eu vou passar a costura aqui bem nessa linha aqui, ó. Então essa vai ser a minha margem pra quando eu virar, tá? Quando eu faço acabamento em peças internas com viés, eu geralmente dobro o viés, coloco aqui e venho fechando. Nesses casos externos, aí a colocação do viés, ela tem que ser assim mesmo, pra ele ficar com o acabamento mais certinho, tá? Então eu vou vir aqui, ó, posiciono e venho costurando ele em toda a minha volta, todo o meu contorno. Vamos lá. Deixa eu tirar aqui. Eu sei que atrapalha vocês, mas agora eu vou ter que acender um pouquinho a minha luz, tá? Pra mim poder ver a minha linha onde é que tá. A gente vem devagarzinho. 3, 4 pontinhos, vira a peça, estica um pouquinho o viés. Eu sempre falo, eu mostro um jeito de fazer, não necessariamente vocês precisam fazer assim. Se vocês quiserem fazer de outro jeito, como eu disse, aquela outra forma que a gente coloca um tecido, costura e passa pro outro lado e depois rebate, que eu particularmente não gostei. Por incrível que pareça, como eu disse, eu não sou muito fã de viés, mas eu achei que ficou melhor assim. Ó, prendi ele todo. Vou cortar aqui o meu excesso. Agora eu vou virar ele pro meu lado direito. Aqui, ó. Só ir virando, gente, e acomodando, ó. Aqui, ó. Vem. Esse caso aqui dessa arte colorida, gente, vocês podem usar qualquer cor aqui, ó. Poderia ser o vermelho, poderia ser o verde, tá vendo? O amarelo. Como eu já tava com essa cor de linha aqui, eu acabei colocando esse mesmo também pra combinar com o meu avesso, né? Que ele é marrom. Eu não tenho sintético de outra cor. Isso aqui é um PVC, gente.
Mas pode ser tecido também, tá? Pode ser o material que vocês quiserem pra colocar aqui. Ó. Então, essa hora é uma hora de capricho, tá? A gente precisa de arrumar, organizar ele todo bem certinho. O meu viés aqui, ó, ele tá passando, então eu vou trazer ele um pouquinho mais pra dentro e vou deitar o outro por cima. Eu quero que ele fique bem certinho aqui, ó. Agora, o que eu vou fazer? Terminar de organizar, vou trazer pra minha máquina e vou passar uma costura bem na beiradinha, um pesponto pra segurar ele, tá? Legal a gente respeitar aquela linha do viés, porque ela vai dar uma margem por igual pro viés não ficar torto, um lado ficar mais grosso e outro ficar mais fino. Se eu tivesse colocado um viés vermelho aqui, ia ficar muito bonito. Arrumo bem a minha pontinha. E ficou assim, tá bem costuradinho. Ó, a parte do avesso. Então, o nosso corpo, ele já tá pronto. Agora a gente vai pro nosso bolso. Eu peguei aqui um Oxford. Vou colocar o direito com o direito dessa parte aqui. Não sei se... eu não uso muito Oxford, mas eu tenho a sensação sempre que tem um lado que é mais brilhante. Então, agora eu coloquei direito com direito. E vou passar um pé de máquina aqui, mas um pé de máquina bem certinho. Vou passar isso aqui em cima. Pra fazer isso que eu vou fazer agora, a gente sempre precisa deixar o forro passando aqui embaixo, tá? Pra dar certo. Então, agora eu vou virar, passar o meu forro pra trás. Por que eu passei um pé de máquina certinho? Porque eu quero deixar esse efeito aqui, ó. Aqui em cima, eu vou deixar o tecido fazendo como se fosse um viés aqui, tá vendo? Caso vocês não quiserem, vocês podem dobrar, ó, e passar o pesponto. O meu eu vou deixar. Por isso que ele tem que ser maior, tá vendo? Porque como a gente não vai dobrar, se a gente deixar ele rente, ele não casa aqui depois, ó. Então, o forro tem que, na hora de colocar aqui, o forro tem que estar passando aqui embaixo, pra compensar essa dobra que vai ficar pro outro lado. Agora eu vou arrumar aqui bem bonitinho. E vou passar um pesponto bem aqui no pezinho, tá? No meu marrom. Preciso desculpar mesmo, tá, gente, pra vocês, porque
Eu tô meio estragada. Espero que daqui uns 3 dias eu já tenha melhorado para que eu possa continuar nossos vídeos, né? Ó, faço o pesponto aqui e já prendo o meu forro na minha testa. Feito isso, ó, vou tirar todo o meu excesso. Tirei aqui, ó, o meu excesso, ó, o meu pesponto na beiradinha, não sei se dá pra vocês verem que tá da mesma cor. O que a gente faz agora? A gente vai fechar nossas caixinhas de leite. A gente vai dobrar, vai fechar pelo forro, tá? Vou dobrar bem certinho. Vou passar um pezinho de máquina aqui fechando. O outro lado também, aqui ó, vou fechar. Um pezinho de máquina. Processo no começo e no final. Oi, filho. O nosso bolsinho está pronto, tá vendo? Ele tem uma profundidade, o nosso bolso, ó. Agora, a gente vai colocar ele aqui na nossa peça, tá? Pra gente não ter ele, gente, deixa eu deixar aqui a porta pra gente não errar, ó. A gente vai vincar bem aqui, ó, nas nossas costurinhas, a gente vinca nosso bolso. Deixa ele com direito, o avesso pra cima, né? Ver se tá certinho. Ó, dá certinho o fundo, tá? Como eu fiz o corte do branco, então ele tá batendo exatamente aqui, ó, com a minha linha da estampa. Então, quando eu começar a costurar ele aqui, ó, essa minha linha aqui, ela tem que estar exatamente na minha linha aqui da estampa para bater certinho. Então, eu vou pôr ele aqui, ó, e vou começar a costurar. Posiciono. Muito facinho de fazer. Aqui a gente sempre começa pelo fundo, tá? Pra ele dar certinho aqui em cima. Quando chegar nessa parte, eu vou colocar ele arredondando, tá? Eu vou fazer essa voltinha aqui. Não, depois eu corto esse biquinho do quadrado, porque pra colocar o viés fica mais fácil. Então, eu viro ele aqui.
quando chegar nessa parte a gente dá bastante retrocesso, que é uma peça que vai ficar pondo coisa dentro pra não soltar depois aqui. Então aqui eu arredondei, tá vendo aqui, ó, o cantinho. Essa parte aqui eu vou cortar fora, que é a parte de baixo, ó. Então eu comecei a costurar daqui, subir. Agora que ele já tá na minha linha, comecei a costurar do fundo, eu vim por aqui, terminei aqui, dei o retrocesso. Agora tá essa metade aberta. Então o que que eu vou fazer? Eu venho aqui segurando ele, ó. Eu venho andando ele aqui, ó. Pra ver onde é que ele vai dar. Puxo pra ver se ele tá certinho, ó. Ele dá certinho. Não fica, não pode ficar um lado mais alto pro mais baixo, tá vendo? E eu venho com retrocesso e termino de fechar aqui. A nossa peça tá pronta. Aqui, gente, é só colocar o viés, tá? Como eu tenho que montar outra peça, eu não vou colocar ele aqui com vocês. Depois vou postar a foto dele finalizado no grupo, mas a colocação do viés é igualzinho dessa parte aqui. A gente vai pegar aqui a nossa peça pelo avesso. Ó, vai dobrar a pontinha. Aí vocês escolham onde vocês querem começar. Posiciona. É aqui, ó. Posiciona numa parte. Deixa eu ver. Vou colocar aqui. Posiciono e venho costurando ele pela dobrinha aqui, ó. Vem a dobrinha? Então essa dobrinha aqui vai ser a minha guia de margem de costura. Então, eu posiciono, venho costurando ele toda a volta, depois viro e rebato, igual a gente fez aqui, tá? Daí eu não vou terminar aqui, porque ainda tenho mais outra peça pra poder fazer com vocês. E ela tem mais detalhes por conta do zíper do bolso. Aí, a hora que colocar o viés, tá vendo? Ele fica assim, com o acabamentinho bem bonitinho. Certo? Então vamos lá pra próxima. A gente vai montar o nosso porta óculos e porta documento, que vai no quebra-sol do carro, certo? Então aqui, ó, a nossa arte, ela são 3 peças, tá? Tem a parte da frente, a parte de trás e a lapelinha. O que eu vou fazer? Vou usar um retalhinho de PVC mesmo pra fazer essa parte, então eu vou colocar direito com direito e vou costurar toda a volta e depois eu vou desvirar. Fiz a minha costura, tiro o meu excesso, que eu não vou deixar uma margem muito grande. Vou desvirar. Como eu disse, vocês podem usar qualquer material aqui, tá, gente? Acho que para trabalhos masculinos, esses materiais sintéticos, eles ficam, eu acho que compõem melhor do que propriamente um tecido. E quando a gente faz a dublagem, ele fica como se fosse um sintético, né? Que ele se torna até um material impermeável.
Então, aqui, ó, tem peças que eu acho que o pesponto, ele é fundamental. Nesse caso aqui, eu não pespontei. Eu preferi deixar ele assim, ó, tá? Porque depois eu vou pôr um botãozinho de pressão aqui. Mas, se vocês quiserem passar um pesponto aqui, vocês podem passar. O meu eu vou deixar assim. Eu vou reservar essa parte. Aqui, gente, acho que não vai dar pra vocês verem, porque tá muito... Tem muita informação, arte, então acaba que a linha, ela se some. A gente tem uma marcação nessa parte aqui, a gente tem um retângulo. Nesse caso aqui, ele tá com uma linha vermelha aqui, ó, mas acho que não dá pra vocês verem. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou passar uma costura em cima dessa linha, bem em cima, gente. Aqui, deixa eu ver se eu apago. Ó, eu venho devagar porque eu preciso passar exatamente em cima dessa linha. Vendo aqui, ó, agora dá pra ver. Então, é exatamente isso daqui que a gente tem desse lado de cá. Uma linha bem fininha, tá? Ó. Que a gente tem essa marcação. Então, depois que eu fiz esse pesponto, eu vou vir com a minha régua e eu vou quase 1 centímetro, um pouco mais de 1 centímetro. Então, eu preciso dividir essa marcação ao meio. Ó, então, eu passei, né, a costura, aí eu dividi ela no meio com a caneta e vou fazer um Vzinho. Certo? Agora, o que que eu vou fazer? Se vocês não quiserem, não tem necessidade. Eu quis colocar forro nessa peça, tá? Porque se vocês só recortarem, como ela vai ao acabamento com viés, e fazer o pesponto e pôr o zíper, ele vai ficar, tipo, todo vazio por dentro. Mas o meu, esse daqui, ó, eu quis colocar forro pra quando abrir, não ficar só no nylon 600, tá? Se vocês não quiserem, é só pular essa parte do forro e já colocar o zíper. O que que eu vou fazer agora? Eu peguei um retângulo aqui, que dobrado no meio, ó, ele tá um pouquinho maior que a minha arte, certo? Aqui, ó, tá? Tá dobrado no meio. Então, aqui, eu vou colocar essa minha arte, ó, um pouquinho, uns 2 dedinhos aqui, ó, passando, tá? Da minha borda, aqui é o meu direito, ó, o direito tá a minha peça tá com o direito, a posição normal, tá? Aqui em cima, eu tenho que deixar passando 2 dedinhos, certo? Ó, posicionei, vai ficar 2 dedinhos. O que que eu vou fazer agora, gente? Tá vendo essa linha que a gente costurou? Eu vou passar uma costura exatamente em cima dela, pra prender o meu forro. É muito importante, gente, que essa costura, ela não seja pra dentro da linha. Ela tem que ser exatamente em cima ou um pouquinho pra fora da linha, tá?
porque senão ela vai ficar aparecendo lá do outro lado quando a gente desvirar. Ó, vendo? Então, eu passei a costura. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar a minha peça, eu vou dobrar no meio. Eu vou me certificar aqui que o meu recorte tá bem certinho no meio. Ó. Eu vou pegar a minha tesoura igual a gente fez no outro, ó, na carteirinha. Eu vou dar um pique aqui, tá? Ó, e vou abrir toda essa parte e cortar aqui no Vzinho, igual a gente fez na carteirinha. Ó, eu venho cortando. Corto. Corto aqui. Ó, corto aqui. Pronto. Eu abri todo ele e o Vzinho, tá vendo aqui? O que a gente vai fazer agora? A gente vai pôr todo mundo pra dentro. Na hora que eu falei aqui, cadê a minha lixeirinha? Ó, nessa parte, se vocês não quiserem fazer ela com viés, vocês vão fazer esse mesmo processo. Colocar o forro direito com direito. Passa a costura, no caso aqui, a gente costurou a parte do zíper, vai passar a costura no círculo. Aí, vira todo mundo ao contrário. Ó. Ajusta e rebate. Só que aqui eu não gostei de fazer assim, por isso que eu fiz com viés. Mas se vocês quiserem fazer, o processo é bem parecido com esse, tá? Então, o que que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou pegar uns alfinetes, gente, porque eu preciso de deixar a minha moldura bem certinha. Então, eu tenho que dobrar esse forro pra dentro pra ele ficar bem paralelo aqui, ó, tá? O forro não pode ficar passando pra fora. Então, ó, eu vou armando ele, eu vou dobrando e eu vou prendendo um alfinete pra que o meu tecido fique bem certinho. Ó. Vendo, né? Eu arrumei ele aqui. Aí eu pego um alfinete e coloco aqui em cima. Vou arrumando. Vou prendendo com alfinete. Ai, ok. O ajudante tá aqui do meu lado. Ó. Puxa. Puxa, coloca o alfinete. Aí, a parte de baixo a mesma coisa e nos biquinhos aqui, ó. A gente tem que puxar os biquinhos que a gente cortou. Deixar bem alinhadinho. Põe no alfinete. E vai nascendo a nossa moldura do zíper, gente. Ó, tá ficando bem, sempre puxando ele. Não gosto de colocar alfinete aqui porque, como eu disse, né, o nylon 600 dublado, ele fica como se fosse um sintético. Se eu coloco um alfinete, às vezes fica furinho e eu não gosto do furinho. Pronto, gente. Voltando aqui. Ó. Continuo colocando meus alfinetes. E vou moldando a minha moldurinha, tá? Ó. Essa hora aqui precisa ser com bastante calma.
Se vocês não quiserem colocar forro, vocês vão ter que fazer o mesmo processo, só que sem o forro, tá? De dobrar tudo pra dentro bonitinho. Ó, então já tô terminando aqui de assentar a minha moldurinha, ó, certinho. Pronto. Agora, gente, o que eu vou fazer? Vou pegar o meu zíper, tá? Ele tá um pouquinho maior que a minha peça. E vou encaixar aqui, ó. Tá vendo? Aí ele fica bem certinho. A gente assim, arruma ele pra ficar no meio, bem bonitinho. E passa uma costura em toda a volta pra prender. Só que isso aqui tem que ser feito com o cursor já no lugar. Deixa eu achar um aqui da cor. A gente primeiro passa o cursor. Vou passar aqui o cursor, ó. Aí, a gente tem que... Eu sempre faço ele... Eu posiciono nas minhas bolsinhas pra fechar sempre da direita pra esquerda, tá? Vou botar essa ponta aqui. Em zíper que dá um baile na gente aí, enfim, ó. Ó, coloquei aqui. Então, eu posiciono, coloco ele bem certinho e passo uma costurinha. É como se fosse um pesponto, só que eu vou fazer com ponto pequeno, porque é pra prender a minha peça, né, a minha frente com o meu zíper, tá? Vamos aqui. Ver que o meu forro tá aparecendo, eu puxo ele um pouquinho. Aqui eu gosto de passar uma costura, gente, não muito larga. Eu passo ela mais rentezinha mesmo. Pra lá. Em cima desse zíper eu dou retrocesso. Ó. Está colocado o nosso zíper, certo? Agora, eu vou tirar meus alfinetes. Eu acho que é um detalhe bem legal esse tipo de bolso. Vocês podem aplicar em várias peças.
Eu gostei bastante dele com forro, dá um pouquinho mais de trabalho, mas fica legal. Mas como eu falei, se vocês quiserem fazer como lembrancinha, né, em quantidade, vocês podem deixar sem o forro. Aqui, eu vou cortar o meu zíper. Ó, a minha arte tá aqui, eu vou cortar um pouquinho pra dentro, pra na hora de passar o viés não ficar com volume. Eu cortei aqui. Vou cortar aqui também. Vou dobrar. E vou passar uma costurinha na volta dele todo, pra segurar o meu forro, tá? Porque agora, ó, o meu forro tá dobrado aqui, então vai fazer o bolsinho pra ficar, na hora que eu abrir, todo forradinho. Ele vai ficar todo forradinho. Refilo o meu excesso. Tem o forrinho do meu bolso à minha frente. Voltando de novo, se vocês não quiserem colocar forro, façam o Vzinho, né? Aqui do mesmo jeito, corta no meio, dobra pra trás. Depois que dobrar, vocês posicionam o zíper e costura. Aí não precisa colocar o forro se não quiser, tá? Vou colocar frente e verso direito, avesso com avesso, porque eu vou colocar viés e vou costurar prendendo os dois. Costurei. E se tem algum excesso eu vou tirar. Vou pegar a minha lapela, vou posicionar aqui. Eu vou deixar mais ou menos um dedinho, tá? Ó. Preendi ela, vou tirar o excesso. E agora a gente vai colocar 2 elásticos aqui atrás. Tô usando um elástico mais larguinho. Esse elástico, ele mede 15 centímetros, tá? Ó. Perdi o outro, então eu já vou cortar aqui rapidinho.
2 elásticos de 15 centímetros. Então, eu vou posicionar, deixar uns 2 dedinhos aqui, ó. Passa uma costurinha aqui, aí eu vou subir e passar uma costurinha rente aqui, dos 2 lados. Com bastante retrocesso nesse elástico, tá, gente? Porque vai esticar pra colocar no quebra-sol do carro. Prendi em cima, vou prender aqui embaixo. Ó, ficou assim os elásticos. Agora a gente vai passar um viés na volta toda. Vamos começar pelo lado avesso da peça, a gente dobra a pontinha, posiciona e vem costurando pela linha da dobra. Ó, coloquei a volta toda, certo? Agora eu vou trazer ele pra frente e vou rebater. Arrumando ele pra ficar todo da mesma espessura, pra não ficar um lado mais largo que o outro. Bem arrumadinho. A gente tem as artes dos chaveiros também, que eu já vou mostrar pra vocês ali, eu já estampei, mas eu não recortei eles ainda. A gente pode montar o kitzinho, gente, a lixeira do carro, uma bolsinha que tem um excesso, deixa eu tirar. Bolsinha, né, do quebra-sol, chaveiro e a carteira. Agora, só vim fazendo o pesponto bem na beiradinha, pra ficar bem bonitinho o pó.
chega nessa parte que a gente dobrou, a gente não pode deixar a parte de baixo passando a parte de cima. Tem que arrumar bem bonitinho. E a nossa peça tá toda linda, então tem que ficar com o acabamento bem bonitinho. Coloquei um botãozinho de pressão, mas vocês podem colocar um botão Ritas também, se vocês não tiverem botão de metal. Pra gente fechar essa lapelinha aqui. Quando a gente estiver costurando essa parte, é importante até mostrar pra vocês, que eu até esqueci, a gente cuidar do elástico de baixo, gente. Porque como ele ficou larguinho, senão, ó, a gente costura ele, tá vendo? Aqui de novo, ela vai soltar. Prontinho. Está pronta a nossa bolsinha. Todas as linhas. Eu até perdi meu isqueiro, eu gosto de selar com isqueiro as pontinhas das linhas. Olha só como ficou legal. Agora aqui falta só colocar o botãozinho pra ficar igual essa daqui, ó. A gente coloca o óculos aqui, né? E pendura lá. Como eu falei, dá pra colocar um botão Ritas, se vocês não tiverem esses botõezinhos assim de metal de pressão, tá? Espero que tenha dado pra vocês entenderem. Peço desculpa por qualquer coisa. Como eu disse, o vídeo da Necessaire tá no canal. É só vocês entrarem no canal e procurar o vídeo que eu fiz pro Dia dos Namorados. Jogos do Dia dos Namorados. Tem o vídeo dessa Necessaire, tá? E aí, temos nossos kitzinhos, ó. Essas peças que a gente montou hoje foram essas daqui. E a nossa lixeirinha. Muito obrigada a todos. Se puderem compartilhar o vídeo para ajudar o canal. Na descrição vai estar o link para quem quiser adquirir as artes, tá bom? Muito obrigada, até a próxima.